Olá pessoal, eu sou o Dr. Jofferman e esta é mais uma videoaula para vocês. Lembrando que no canto inferior direito vocês podem acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo. Se vocês gostarem da aula, não esqueça de deixar a curtida. Se inscreva lá no canal e aperta o sininho para vocês receberem a notificação sobre os novos vídeos, ok? Hoje a nossa aula é sobre generalidade óssea. Para começar, nós precisamos definir o que é um osso. E os ossos são simplesmente peças rígidas que suportam os músculos que as rodeiam. Os ossos apresentam 5 funções principais: a função de sustentação, a função de movimento, proteção, depósitos de sais minerais como cálcio e hematopoiese. Hemato vem de sangue, poiese vem de produção, ou seja, produção do sangue. Algumas dessas funções são mais específicas para cada tipo de osso, mas nós vamos ver mais adiante sobre isso. Na maioria das literaturas, nós vamos encontrar que o corpo humano ele é composto por 206 ossos, ok? Seguindo, na configuração externa ou uma classificação mais anatômica, os ossos eles são classificados como largos, curtos e planos. Para a gente definir isso, nós precisamos relembrar as dimensões que uns ossos podem ter, os eixos que uns ossos podem ter. Nós temos um eixo longitudinal que vai de cima para baixo, ok? Ou a longitude do osso. Um eixo de um lado para o outro que nós classificaríamos como uma anchura, ok? E um eixo antero-posterior que nós vamos classificar como espessura, ok? Beleza. Então, como que eu vou classificar se um osso ele é largo, por exemplo? Quando a longitude do osso predominar sobre essas outras dimensões, esses outros eixos, a espessura e a anchura, ok? Se a longitude predominou, então nós classificaremos ele como um osso largo. Mas o movimento é uma função mais específica para os ossos largos também, ok? Nós temos que ter isso em mente, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Agora, os ossos largos, eles têm um estudo específico. Eles se dividem em partes. Nós temos as extremidades, que nós chamaremos de epífises, né? Normalmente uma epífise proximal e distal, nesse caso aqui do fêmur, o osso da coxa ou do muslo. Ou eu posso chamar de epífise superior e inferior, nesse caso. Nós temos o corpo, que é a diáfises, e até a maturidade óssea, nós vamos ter as metáfises, que são porções cartilaginosas do osso que estão entre a epífise e a diáfise. Lembrando que os cartílagos eles têm autorreceptores para o hormônio GH, e por causa disso, eles vão ser responsáveis pelo crescimento longitudinal do osso, ok? O GH é o hormônio do crescimento, beleza? Então, vendo isso daqui, a gente segue para os ossos curtos, que tem uma classificação mais simples. Eles são denominados como ossos curtos quando todas as suas dimensões são mais ou menos da mesma medida, são um proporcional ao outro, ok? E aí nós classificaremos como ossos curtos. E esses têm como principal função a sustentação do corpo, como a coluna, os ossinhos curtos do pé ou os ossinhos curtos da mão para sustentar os objetos, ok? E seguindo nós temos os ossos planos, que são classificados assim quando a espessura é mais reduzida a respeito das outras dimensões, como a longitude e a anchura, ok? Esse daqui é o osso coxal, o osso da pelvis, classificado como um osso plano. Só que os ossos planos eles têm como principal função a proteção. Nós vemos como exemplo esse osso aqui que protege os órgãos vitais da pelvis, ou os ossos do crânio que protegem os órgãos vitais do sistema nervoso central. Por que nós temos que ter em mente não só a classificação dos ossos largos, curtos e planos pelas suas dimensões, mas também pelas suas funções? Vou dar um exemplo. As costelas. Para vocês, é um osso plano, curto ou largo? Então, se a gente for ver pela classificação, as costelas têm uma longitude mais relevante do que a dimensão da anchura e da espessura. Poderia ser classificado como osso largo, mas também pode ser classificado como osso plano. Afinal de contas, a espessura é mais reduzida do que a longitude e a anchura. Então, nós poderíamos classificar dessas duas formas, mas
Se eu lembrar que as costelas têm como principal função a proteção dos órgãos vitais da caixa torácica, então eu vou puxar mais para a classificação de ossos planos. Resumindo, costelas são ossos planos e, em segundo lugar, alargados. Só um exemplo para vocês. Os ossos planos, eles também têm um estudo próprio, pois eles vão apresentar uma superfície lisa, e essa nós chamamos de cara. A junção de duas superfícies lisas formam o que nós chamamos de bordes, e a junção dos bordes formam os ângulos. Um exemplo clássico é a televisão. Tem duas superfícies lisas, uma na frente e outra atrás. A junção dessas superfícies lisas formam os bordes, e a junção dos bordes formam os ângulos, ok? Beleza. Continuando, aqui eu tenho uma atividadezinha para a gente fazer junto. Mais uma vez, eu só repetir a imagem. Esse daqui é um osso largo, né, o fêmur, localizado na coxa ou no muslo. Portanto, apresenta duas extremidades que nós chamamos de epífises. Um corpo que nós chamamos de diáfises. E até a maturidade óssea, entre as epífises e a diáfises, nós temos as metáfises, que é formado por porção cartilaginosa do osso, responsável pelo crescimento longitudinal, ok? Beleza. Seguindo, eu falei para vocês que o corpo humano ele era composto por 206 ossos. Como que isso está dividido? Então vamos lá. A cabeça ela é composta por 28 ossos, sendo 14 localizados na cara, que também pode ser chamada de região do viscerocrânio, e 14 no crânio, que também pode ser chamada de neurocrânio, ok? Porém, como que vai estar dividido? Então vamos lá, pessoal. Na cara, nós temos dois ossos ímpares, que é a mandíbula e o vômer, um dos ossos aqui do nariz. E nós temos 6 ossos pares. Quais são? O maxilar é um dos ossos pares, o palatino, o nasal, o zigomático ou malar, o osso lacrimal, também conhecido como ungs, e os cornetes inferiores. Esses vão ser os ossos pares. E o crânio? Bom, no crânio nós temos uma divisão. Se eu quero falar de todo o crânio, nós temos 14 ossos. Mas se eu dividir o crânio, propriamente dito, do ouvido, então nós vamos ter uma diferença, porque cada ouvido apresenta 3 ossos. Então, no total vai ser 6 ossos do ouvido? Beleza. 14 menos 6 vai ser 8. Então, do neurocrânio ou do crânio propriamente dito, nós vamos ter 8 ossos. Junto com os 6 do ouvido, no total o crânio iria apresentar 14 ossos, ok? Beleza. Quais são esses ossinhos do ouvido? Então, nós temos o martílio, o junque, o estribo, e em português seria martelo, bigorna e estribo, ok? E nós temos os ossos do crânio, propriamente dito, que vai ser quais? 2 pares, o parietal e o temporal, e 4 ímpares, ok? Que vai ser o frontal, o occipital e 2 ali da base do crânio, que é o etimoide e o esfenoide. Lembrando que essa é só a aula de generalidade, então nós estamos falando só da quantidade dos ossos, se eles são planos, largos e curtos, e o nome deles, ok? Nas aulas específicas de cabeça, a gente vai falar de osso por osso, certo? Depois, nós temos a região do coelho, em português pescoço, que vai ser composta por 8 ossos, aonde 7 ossos vão ser as vértebras cervicais, e um osso vai ser o osso hioide, o único osso do esqueleto que não se articula com nenhum outro osso, ok? Depois nós temos a nossa cintura escapular, ou cingulum pectoralis, que é composta por 2 ossos de cada lado, né? 2 pares. No total, 4 ossos da cintura escapular. Vai ser a clavícula na frente e a escápula atrás. Lembrando que, antigamente, a escápula era chamada de omoplata. Depois nós temos na caixa torácica 37 ossos, aonde nós vamos ter 12 costelas de cada lado, 12, 12, 24. Mais 12 vértebras torácicas, 36, e mais o osso esternon, esse osso aqui da frente, 37. No abdômen nós vamos ter 5 ossos, que vai ser formado pelas 5 vértebras lombares, e nós temos a cintura pélvica, ou cíngulo pelvicum, formado por 4 ossos, aonde 2 são os coxais,
um sacro e um cox, ok? E cada membro, seja ele superior ou seja ele inferior, vai ser composta por 30 ossos, ok? No membro superior, região do braço, nós temos um osso que é o húmero. No antebraço nós temos dois ossos, que é o rádio e o cúbito, também chamado de ulna. E na mão nós vamos ter 27 ossos. Isso é um pouquinho diferente no membro inferior, que vai ter um osso no muslo ou na coxa, que é o fêmur, um osso no joelho ou rodilha, que é a patela ou rótula, e dois ossos na perna, que são a tíbia e a fíbula, também chamada de peroné. E no pé nós vamos ter 26 ossos. Então o que acontece? Eu tenho um osso próprio do joelho e não tenho um osso próprio do cotovelo. Esse osso do cotovelo é o cúbito, o osso do antebraço. Porém a mão tem um osso a mais, 27. E o pé tem um osso a menos, 26. Então, resumindo, vai dar no mesmo. Cada membro vai ser composto por 30 ossos, ok? E a coluna vertebral, eu dividi ela em partes, né? As vértebras cervicais, 7, torácica, 12, lombar, 5. Nós vamos ter uma peça óssea só, chamada de sacro, mas é formada por 5 vértebras sacrais. E uma peça óssea só, que é o cóccix, porém é formada de 3 a 4 vértebras coccígeas. Então, se eu for falar de vértebras, a coluna tem um total de 33 a 34. Mas se eu for falar de peças ósseas, então as 5 vértebras sacrais vão formar uma peça óssea só, que é o sacro, e as vértebras coccígeas vão formar uma peça óssea só, que é o cóccix. Então, quantas peças ósseas vai ter a coluna? 26, ok? Sendo 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, um sacro e um cóccix, 26, ok? E de 33 a 34 vértebras, ok? O que seria isso? No sacro, essas 5 vértebras sacrais, elas vão se fusionar, ok? E formar uma peça óssea só, que é o sacro. E o mesmo acontece com o cóccix, beleza? Depois, quais são os nomes desses ossos? Então vamos lá, nós temos o osso ióide no pescoço, nós temos as vértebras da coluna, nós temos as costelas ou costilhas, o esternon. Lembrando que o esternon ele se divide em 3 porções, uma superior, média e inferior, que é o manúbrio, o corpo e a apófise tifoides, ok? Nós temos aqui a clavícula da cintura escapular e atrás nós temos a escápula. No meu membro superior eu tenho no braço o húmero, no antebraço o rádio cúbito. Lembrando que na posição anatômica o rádio ele é lateral, ó, a anteninha do rádio aqui. E o cúbito é medial, ou ulna, é medial, mais próximo da linha média. E a mão nós vamos estudar daqui a pouquinho cada osso da mão. Nós temos o coxal, que no período embriológico ele se subdivide em 3 partes, que é o ilho aqui em cima, o pubis na frente, o isquio lá atrás. No membro inferior, nós temos o fêmur na coxa ou no muslo, a patela ou rótula no joelho ou na rodilha, e nós temos aqui na região da perna a tíbia, que é medial, próximo da linha média, e a fíbula ou o peroné, que é lateral, ok? E os ossinhos do pé. Eu estou falando para vocês, tanto em espanhol quanto em português, ok? Uma coisinha ou outra que é diferente nas duas línguas. Mas eu estou citando para vocês como é chamado nas duas formas, ok? Aqui na mão, nós vamos dividir aqueles 27 ossos da mão em 8 ossos da região do carpo, que são 8 ossinhos curtos, 5 ossos da região do metacarpo, que já são largos, e 14 ossinhos nos dedos, que são as falanges, também classificadas como ossos largos, ok? Lembrando que cada dedo é formado por 3 falanges, uma proximal, uma medial ou distal, que eu posso chamar de falange, falangina e falangeta. Porém, o dedão é composto apenas por 2 falanges, a proximal e a distal, ou seja, a falange e a falangeta, ok? Os dedos da mão podem ser chamados de quirodáctilos, primeiro, segundo, terceiro, lembrando que a contagem ela começa do dedão pro dedinho, então, primeiro quirodáctilo, segundo, terceiro, quarto e quinto quirodáctilo. Porém, os dedos da mão também têm nomes próprios, ok? O polegar ou pulgar, o índice, o médio, o anular e o dedinho, ou o menique, ok?
Mas vamos falar um pouquinho dos nomes de cada um desses ossos. As falanges eu já falei para vocês. Os metacarpos são chamados de metacarpianos, também do primeiro metacarpiano ao quinto, contagem sempre do dedão para o dedinho. E nós temos os 8 ossos do carpo. Esses vão se dividir em 2 fileiras de 4 ossos, uma fileira proximal, uma fileira distal, ou primeira fileira, segunda fileira, né? Na posição anatômica eu também posso chamar de fileira superior e inferior, proximal, distal, primeira, segunda, ok? E quais são os nomes desses ossos? Sempre do dedão para o dedinho. No caso da mão, posição anatômica de lateral para medial. No pé seria ao contrário, porque o dedão do pé está mais próximo da linha média, então seria de medial para lateral as contagens, ok? Mas vamos lá. No caso da mão, do dedão para o dedinho, primeira fileira, quais são os ossos? Escafoide, semilunar, piramidal e psiforme, ok? Até aí, tá ok? Na segunda fileira, eu tenho o trapézio, o trapezoide, o grande e o ganchoso, ok? Mas, em português, o grande e o ganchoso, eles chamariam de captato e amato, beleza? Essa é a única diferença. Seguindo para os ossos do pé, nós também temos uma divisão. Esses 26 ossos do pé vão se dividir em ossos da região do tarso, do metatarso e das falanges. No tarso nós temos 7, no metatarso nós temos 5, igual lá no metacarpo, e nas falanges nós temos 14, igual lá nas falanges da mão. Então a única coisa que muda é o tarso, né, que são 7, e na mão, região do carpo, eram 8, ok? Porém, esses ossos do tarso, eles vão se dividir em 2 fileiras, mas essas fileiras vão ser diferentes. Porque a nossa mão, na posição anatômica, ela vai apresentar uma fileira superior e inferior, mas o pé, como você não está na ponta do pé, e sim toda a planta dele está em contato com o chão na posição anatômica, nós temos que dividir uma fileira posterior e uma fileira anterior, ok? Se na posição anatômica a mão fosse assim, então eu também dividiria em fileira posterior e anterior, mas não é o caso, ok? Então, na fileira posterior nós temos 2 ossos, que é o calcâneo e o astrágalo, também pode se chamar de talo, ok? E na fileira anterior nós temos 5 ossos. Na frente do calcâneo, o cuboide, na frente do astrágalo, o navicular ou escafoide. E na frente do navicular, nós temos os 3 cuneiformes, que também podem se chamar de cunhas. Um lateral, um intermédio e um medial, ok? E depois nós temos as falanges, que também são sempre 3 para cada dedo, com exceção do dedão, que são só 2. Quais são? Proximal, medial, distal, ou falange, falangina e falangeta. Os dedos do pé nós podemos chamar de pododáctilos. A contagem é sempre do dedão para o dedinho. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, pododáctilos. Os dedos do pé não vão apresentar nomes próprios tão específicos, porém em espanhol o dedão pode ser chamado de dedo hálux ou dedo gordo, ok? E os metatarsianos também são chamados de metatarsianos, primeiro ao quinto, contando do dedão para o dedinho. Tá? Lembrando que o dedão para o dedinho no pé é de medial para lateral e o dedão para o dedinho na mão é de lateral para medial, é ao contrário na posição anatômica, ok? Aqui eu coloquei essa imagem para a gente dar uma visualizada nesses ossos do crânio que eu tinha citado um pouco antes para vocês, ok? Então, olha só, se eu traçar uma linha oblíqua entre o ângulo lateral do olho, ok? Tem um ângulo medial do olho, o ângulo lateral do olho, até mais ou menos aí o pabellon auricular, eu vou dividir a minha cabeça em 2 regiões. Uma região que eu chamo de crânio e outra região que eu chamo de cara. Ou neurocrânio e viscerocrânio, você escolhe. Cada uma composta por 14 ossos. Quais são os ossos da cara? Então eu tenho 2 ossos ímpares, que é a mandíbula e o vômer. E o resto tudo vai ser par, tá bom? Maxilar, o palatino lá atrás. Eu tenho o zigomático ou malar. Eu tenho esses 2 ossinhos chamados de lacrimal ou unguis.
Eu tenho os cornetes inferiores, o próprio osso nasal, todos esses órgãos, esses ossos, perdão, vão ser ossos da região da cara. E os ossos do crânio, dava para dividir os ossos do crânio propriamente dito com os ossinhos do ouvido. Quais são os ossinhos do ouvido? De lateral para medial: martílio, junque, estribo. Em português, martelo, bigorna e estribo. Certo? E quais são os ossos do neurocrânio propriamente dito? Nós temos dois pares, que é o parietal e o temporal, tem dos dois lados. E os outros 4 são ímpares: frontal, occipital, e ali na base do crânio nós temos o esfenoide e o etimoide. Certo? Aqui, os ossinhos do ouvido. Beleza? De medial para... aqui tá errado, tá bom, gente? É de lateral para medial. Nós temos o martílio, o junque e o estribo. Ou martelo, bigorna e estribo. Certo? Depois, fora aquela classificação dos ossos, se eles são largos, curtos e planos, nós temos outras classificações que os ossos podem ter também. Por exemplo, pneumáticos. São ossos que formam senos, seios, cavidades dentro deles, ok? Quais são esses ossos? Alguns ossos da cabeça, porque isso torna os ossos um pouco mais leve e, portanto, é melhor para o nosso equilíbrio, ok? Porém, essas cavidades, elas têm que ter uma comunicação com o meio externo. E 4 desses 5 ossos que apresentam essas cavidades têm essa comunicação com o meio externo através do nariz. E o outro vai ter uma comunicação através do ouvido, ok? Ou, mais especificamente, da nasofaringe. Mas, antes de vocês entenderem isso, vocês só precisam entender que como esses ossos aqui, esses 4 primeiros, apresentam esses senos que se comunicam com a cavidade, com o meio externo pela cavidade nasal, esses são chamados de senos paranasais, ok? E o outro não é chamado de seno paranasal, porque ele não vai desembocar ali na cavidade nasal, propriamente dita. Ele vai desembocar um pouquinho mais atrás, que é lá na nasofaringe. Quais são? Frontal, maxilar, etimoide, esfenoide e o último, o temporal. Olha aqui, ó, tá vendo essas cavidades que existem dentro do osso, ó? Para tornar eles um pouco mais leves, ok? É nessas cavidades que quando existe uma inflamação nós chamamos de sinusite, ok? Porque os senos desses ossos estão inflamados, então sinusite. Depois nós temos os ossos sesamoides, que normalmente são pequenos e inconstantes. Também podem ser chamados de calos ósseos, né? Por exemplo, os jogadores de futebol, eles ficam chutando a bola, com o tempo eles vão desgastando a primeira camada dos ossos, daquele dedão do pé, por exemplo, que fica sempre acertando a bola, e o organismo começa a fazer uma multiplicação celular e criar novas camadas de ossos. E essas camadas, às vezes, elas crescem de forma exagerada, formando um calo ósseo ou osso sesamoide. Porém, nós temos 2 ossos no corpo humano que são constantes e eles também são chamados de sesamoides, que é a patela e o osso hioide, ok? E uma classificação que além dessas, são os ossos arqueados. Por exemplo, as costelas, que apresentam 3 tipos de curvatura. Uma sobre a sua cara, outra sobre o seu borde e uma curvatura sobre o seu próprio eixo, ok? Então, como as costelas apresentam essas curvaturas, nós classificaremos elas como ossos arqueados. Outros ossos apresentam uma torção no seu próprio eixo, como o rádio e o cúbito, ok? E para finalizar, nós temos uma classificação a mais para os ossos da cabeça, que é os ossos haploides, ok? O que é os ossos haploides? Aqueles que têm uma lâmina compacta por fora, uma fina lâmina compacta por dentro, e entre elas nós temos uma lâmina esponjosa. Nós chamamos também de ossos com características de cachorro-quente, ok? Igual os pães nas extremidades e a salsicha no meio. Então vai ser as lâminas compactas por fora e por dentro e uma lâmina de tecido esponjoso entre elas, ok? Lembrando, ossos haploides, essas são características dos ossos planos da cabeça. Aqui eu consigo visualizar, ó,
uma lâmina compacta por dentro, outra por fora, e no meio um tecido esponjoso, certo? Nas superfícies ósseas, quais são as principais características que eu vou encontrar? Eu vou encontrar saliências, eminências, cavidades, tuberosidades. Falando um pouquinho das eminências e das cavidades, vamos utilizar como exemplo aqui o próprio osso fêmur. Eu acabei de mostrar para vocês uma imagem do osso fêmur, representando os ossos largos. Ele apresentava uma cabeça, um coelho, um pescoço e uma diáfise. O que acontece? Ele apresenta aqui uma eminência que vai servir para articular com outro osso. Então a gente chama essa de eminência articular, a cabeça do fêmur. E o osso coxal, que vai receber a articulação desse osso, ele vai ter que apresentar uma cavidade articular, ok? Então essa seria um exemplo de cavidade articular do osso coxal, beleza? Porém, e as eminências e as cavidades não articular ou extra-articular? O osso fêmur apresenta esses dois tubérculos aqui, um maior e um menor, que são eminências, saliências dos ossos, mas que não servem para articular com outro osso, e sim para inserção de músculos, ok? Nós temos, às vezes, ao invés de saliências, mas em outros ossos, cavidades, que não servem para se articular com outros ossos, mas sim para passagem de vasos, ou também para inserção de músculos, ok? Conforme nós vamos estudando os ossos nas próximas aulas, a gente vai vendo quais são as cavidades e as eminências que são articulares e quais são as cavidades e as eminências que não são articulares, ok? Seguindo, numa classificação histológica, os ossos eles vão ser classificados, como eu tinha acabado de falar, como osso compacto e osso esponjoso. O osso compacto sempre por fora e o osso esponjoso por dentro. A vascularização e a inervação dos ossos são muito importantes. Como eu acabei de falar para vocês, os ossos eles têm como função a produção do sangue. Então tem que ter artérias entrando dentro do osso para levar os nutrientes necessários para ele produzir novas células sanguíneas e veias drenando essa produção desse sangue, ok? Porém, como que esses vasos vão entrar e sair pelos ossos? Eles vão entrar e sair principalmente pelos forames nutrícios. E os forames nutrícios, eles são classificados em 3 ordens. De primeira ordem, de segunda e de terceira ordem, ok? Qual que vai ser a diferença deles? Os forames de primeira ordem são forames mais calibrosos, visíveis a olho nu, porém eles estão em pequena quantidade. Os forames de terceira ordem já são forames microscópicos. Nós não conseguimos visualizá-los a olho nu, porém eles estão em uma grande quantidade. E os forames de segunda ordem são aqueles forames que estão no meio termo. Não estão em pouca quantidade nem muita, estão mais ou menos, e o diâmetro deles é um diâmetro médio, ok? Eu fiz aqui nessa tabela, essa ilustração aqui para a gente poder visualizar aonde que esses forames estariam localizados nos ossos. Então aqueles forames de primeiro gênero que são calibrosos, mas estão em pouca quantidade, nos ossos largos eles estão localizados na diáfise, que é do corpo do osso, ok? Os de segundo gênero nos ossos largos estão localizados nas epífises. E os de terceiro gênero, que estão espalhados por todos os ossos, por todo o osso, ele vai estar em toda a superfície óssea, não articular, ok? Se for uma superfície articular, para se articular com outro osso, aí nós não vamos ter forame nutrício, nem de primeira, nem de segunda e nem de terceira, ok? Então o que você vai colocar aqui? Em toda a superfície óssea, não articular, beleza? Depois nós temos os ossos planos. Os de primeiro gênero, os de primeira ordem, vão estar localizados nas caras dos ossos planos, ou seja, naquela superfície lisa que a gente falou mais cedo. Os de segundo gênero, de segunda ordem, vão estar nos bordes dos ângulos. Bordes dos ângulos, ok? E os de terceira ordem, mais uma vez, vai estar em toda a superfície óssea não articular, ok? Depois, forames de primeira ordem, ossos curtos.
Nós vamos encontrar? Não, eles já são muito pequenos, então não vai ter forames, orifícios tão calibrosos a ponto da gente conseguir visualizá-los a olho nu, ok? Se existisse, esse osso seria frágil, ok? Seria um caso de osteoporose. Então nós não vamos encontrar forames de primeira ordem nos ossos curtos. Os de segunda ordem e os de terceira ordem nós vamos encontrar em toda a superfície óssea não articular. Beleza? A vascularização dos ossos também, além de ser dada por esses forames nutrícios, pode ser dada pelo periósteo, que é uma membrana que envolve o osso, ok? Essa membrana que envolve o osso, por fora, ela é amplamente vascularizada e inervada, ok? A nutrição do osso pode ser dada por ali. E aqui nós temos alguns exercícios, então a cabeça tem 28 ossos, sendo 14 na região do víscero-crânio e 14 na região do neurocrânio, certo? Aonde, quantos vão estar no ouvido do neurocrânio? 6, ou 3 pares, né? Para cada lado. Quais são os ossos do ouvido? Em espanhol, martílio, junque e estribo. Em português, martelo, bigorna e estribo. Depois, no pescoço ou no coelho em espanhol, nós temos 8 ossos, 7 vértebras cervicais e um osso ióide. Na cintura escapular, 2 pares, né? Clavícula na frente, escápula atrás. No tórax, 37 ossos, 12 costelas, 12 vértebras torácicas e um esternon, ok? Depois, no abdômen, nós temos 5 vértebras lumbares. Na região da pelvis, nós temos 4 ossos, 2 coxais, um sacro e um cóccix. Lembrando que o coxal no período embriológico se dividia em íleo, isquio e pubis. E no meu membro superior e no meu membro inferior nós tínhamos 30 ossos, né? Como que tá? No braço eu tenho 1, o húmero, no antebraço 2, que é o rádio cúbito, e na mão 27. No meu membro inferior, 1 na coxa ou no muslo, que é o fêmur, 1 na rodilha ou no joelho, que é a patela ou rótula, e 2 na perna, que é a tíbia e a fíbula, também conhecido como peroné. E no pé nós vamos ter 26. Então, mão 27, pé 26, coluna vertebral, aí existe uma diferença, né? Você está falando de vértebras de 33 a 34. Você está falando de peças ósseas, é 26. Porque as vértebras do sacro e do cóccix vão se fusionar em uma peça óssea que nós chamamos de cóccix e outra peça óssea que a gente chama de sacro. Ok? No total, quantos ossos nós temos no corpo humano? 206. O nome desses ossos, lá naquela imagem aqui nós tínhamos o osso ióide, aqui eram as vértebras, nós tínhamos o esternon que se dividia em 3 porções, o manúbrio, o corpo e a apófise chifoide. Nós temos as costelas, tá bom, pessoal? As costelas, elas têm uma classificação própria em verdadeiras, falsas e flotantes, ok? Aonde as 7 primeiras costelas que estão ligadas diretamente com o esternon nós chamamos de verdadeiras. A 8ª, 9ª e 10ª costela que não vão se articular com o esternon, elas se articulam uma com a outra. Essa nós chamamos de falsas. E a 11ª e a 12ª costela que estão flutuando, nós chamamos de flotantes ou flutuantes. Ok? O coxal se dividia em íleo, isquio e pubis. Que osso é esse? Fêmur. E esse, patela ou rótula. Aqui nós tínhamos 2, né? Que era a tíbia, estava na linha medial. E mais lateral nós tínhamos a fíbula ou o peroné. E aqui, esse osso do braço é o húmero. No antebraço eu tenho o rádio, que é lateral, pela posição anatômica. E o cúbito ou ulna, que é medial. Beleza? Aqui nos ossinhos da mão, vamos lá, nós tínhamos quantos ossos no carpo? 8. No metacarpo, 5, que são os metacarpianos, primeiro, segundo e terceiro até o 5º, do dedão pro dedinho. E nós tínhamos as falanges, eram 14 falanges, ok? Como eu poderia chamar os dedos da mão? De quirodáctilos. Quantas falanges eu tenho em cada dedo? 3 falanges, proximal, medial, distal ou falange, falangina, falangeta, com exceção do dedão, que só tem uma falange proximal e distal, ou falange e falangeta. Mas quais são esses 8 ossos do carpo? Na primeira fileira, eu tenho o escafoide, semilunar, piramidal e
psiforme, na segunda fileira eu tenho trapézio, trapezoide, grande e ganchoso, ou em português eu posso chamar também de amato e captato. Beleza até aí? Tranquilo? Quantos ossos vai ter na mão? 27. E no pé? 26. Aonde 7 vão estar no tarso, 2 na fileira posterior, que é o calcâneo e o astrágalo ou talo. Ok? Posso chamar esse osso de talo também. E nós temos 5 ossos anteriores, que é o navicular ou escafoide, o cuboide na frente do calcâneo, e nós temos os 3 cuneiformes, ou cunhas, um lateral, um intermédio e um medial. Depois eu tenho 5 metatarsos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, contando do dedão para o dedinho, no pé vai ser de medial para lateral. E eu tenho também 14 falanges, no pé eu posso chamar os dedos de pododáctilos, ok? E as falanges, mesma classificação, proximal, medial, distal, ou falange, falangina, falangeta, com exceção do dedão, que é só 2 falanges, proximal e distal. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula de generalidade óssea. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar a sua curtida, se inscreva no nosso canal e aperta o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, ok? Um forte abraço e bons estudos!